Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre elementos fundamentais de texto em HTML. Então, só recordando que talvez o principal objetivo do HTML é fornecer aos nossos textos planos, nossos plain texts, estrutura e significado. O que é significado? Exatamente expressar o que aquele trecho de texto está querendo informar para o usuário e alertar os navegadores web e os leitores de tela que isso é importante e tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Quando a gente fala de significado, a gente está falando de semântica. Então eu vou falar muito sobre semântica com vocês. Semântica é o significado das coisas. Então, HTML é uma linguagem que fornece aos nossos textos, aos nossos conteúdos, estruturas textuais e também semântica para esses textos. Então, o objetivo dessa aula aqui é justamente aprender a fazer markup em textos presentes nos nossos documentos, mas de maneira a fornecer para eles tanto estrutura quanto dinâmicas. Então, nós vamos falar um pouco sobre elementos de títulos, sobre listas, sobre ênfase em determinados elementos inline, vamos falar sobre citações, ou seja, vou falar de elementos textuais, não vou falar de imagens aqui, coisas do tipo. Então, vamos começar com o básico mesmo, né? Vamos falar de eu fui descobrir, eu não sabia, a tradução de headings que a gente usa lá nas páginas MDN é elemento de título. Imagina que o heading é diferente de header, né, que é cabeçalho, né? Heading é coisa do tipo título do livro, nome do capítulo, nome da seção, nome da subseção, da subsubseção, ou seja, são essas estruturas do seu texto que você faz para organizar o seu texto, né? Tornar o seu texto mais fácil de leitura. E também os nossos parágrafos que nós já vimos ontem. Então, se você for pegar em qualquer área, qualquer tipo de texto, de método de escrita, seja ele poema, literatura, seja ele prosa, seja ele texto jornalístico, seja ele blog, seja ele conto, romance, qualquer dissertação de doutorado, de mestrado, tese de doutorado, qualquer texto que você pega, você de certa forma você costuma estruturar o seu texto para facilitar a leitura daquilo, né? E tornar a experiência de leitura muito mais agradável para o usuário. Imagina você pegar um texto de 200 páginas sem parágrafo, sem seção, sem capítulo, sem título, sem nada, né? Então, se você olhar aqui na figura, todo o texto, desde lá do século passado, séculos anteriores lá, você tem coisa do tipo, né? O seu texto é estruturado em parágrafos, em títulos, em subtítulos e coisas do tipo. Como que nós fazemos isso em HTML? Nós usamos os elementos HTML justamente para poder estruturar o nosso texto, fornecendo estrutura e semântica. Quando a gente usa, por exemplo, o elemento P, você está estruturando o seu documento falando que aquilo que você está indicando no texto, aquele conteúdo, é um parágrafo. Então vai ter que estar na sua linha própria. Todo início de parágrafo tem um carriage return, tem uma quebra de linha. E da mesma forma que eu posso usar um parágrafo, eu posso usar os elementos heading, que é esses H, que vai do H1 até o H6. Então, o H, você está indicando para o seu conteúdo que aquilo ali é uma seção do seu documento. Eu estou dizendo seção porque cuidado com uma coisa. No começo do HTML, o pessoal usava, quando CSS não estava avançado ainda, o pessoal usava esses elementos H por questões de tamanho da fonte. Porque vocês vão ver que um elemento H1, o estilo básico dele, dos navegadores web, ele é renderizado numa fonte maior do que o elemento H2, do que o elemento H3 e do que o elemento H6 nessa sequência. Então, no começo da web, o pessoal usava esses elementos para colocar fonte maior ou menor. Só que isso não faz sentido nenhum hoje em dia, tá, pessoal? Os elementos H1 é para você identificar a estrutura do seu texto, não o tamanho da sua fonte. Para isso a gente usa CSS. Tá? Então, cuidado se você estiver usando no seu documento, isso é um bad smell. Se você estiver usando H1, H2, H3, H4, H5, H6, para tentar aumentar ou diminuir a fonte. Não faz sentido nenhum. Tá? A gente vai fazer isso com CSS.
Então, eu tenho 6 elementos de títulos. O H1, que é maior, embora não seja esse o objetivo, até o H6, que é o menor deles. Normalmente, você só tem um H1 por documento web. Normalmente, o H1 é o título do capítulo, vamos pensar assim, né? Depois, vocês vão ter vários H2, vários H3, vários H4, de acordo com a estrutura do seu documento. Então, cada elemento desses heading, H1, H2, representa um nível diferente dentro do seu documento web. O H1 representa o elemento de título principal, o H2 é um subtítulo, e assim sucessivamente até chegar no H6, que é o último nível que eu tenho. Então, só um exemplo aqui para vocês. Repare que eu estou colocando na linha 1 a palavra The Crushing Ball, eu estou colocando entre H1. Mas observe aqui que eu só tenho um H1, porque esse aqui talvez seja o elemento de título principal, o mais genérico do meu documento. Depois, na linha 2, eu tenho um parágrafo, que é o nome do autor. Na linha 3, eu tenho o título de um capítulo. Repare que eu estou usando o H2, porque o H1 deve ser talvez um livro de um título do livro, imagino que isso aqui seja um livro. E na linha 3 eu tenho o capítulo 1. Repare também que na linha 5 eu tenho um outro H2, que é o capítulo 2. Ou seja, todos os capítulos aqui eu estou usando com H2. E repare que na linha 7 eu tenho um H3, talvez seja uma seção dentro do capítulo 2. Ou seja, eu estou respeitando essa estrutura de níveis H1, H2, H3. Aí na prática é igual a gente faz em texto, né? Em texto, normalmente você evita colocar mais de 3 níveis, né? Normalmente o máximo você coloca é 1.1.1, aí tudo bem. Mas 1.1.1.1, isso é uma péssima prática de escrita científica, né? Não é recomendado você escrever artigo dessa forma. As páginas do web é a mesma coisa, né? Se você começar do H1 lá, que você só tem um por página, começar a ver que você está usando H3, H4, H5, dá uma pensada. Talvez você esteja usando coisa errada. Talvez compense quebrar aquela página em mais de uma para você manter talvez 3 níveis. Então, de forma preferencial, a gente só tem um único H1 por página web. Lembrando que um site web você tem N páginas. Então, um por página, não um por site, né? E só lembrando também que você está dando estrutura e semântica para os navegadores web e para os leitores de tela. Então, você tem a semântica, você tem o significado lógico, né? Você não vai colocar um H3 para indicar um título de capítulo e depois usar um H2 para representar uma seção desse capítulo, né? Você está invertendo a ordem, né? É do mais genérico para o mais específico. É top-down. Da mesma forma que eu acabei de dizer para vocês, é uma boa prática desses 6 elementos de título, heading levels que vocês têm, normalmente nós usamos no máximo 3. Tá? Se você achar que tem muito mais do que isso, talvez compense você dividir e quebrar esse conteúdo em mais de uma página. Então, lembrando que o H1 é um elemento semântico. Então, quando você, nesse exemplo aqui, pega esse conteúdo, visa top level heading e coloca em H1, o navegador web sabe que aquilo ali é uma coisa importante, que aquilo ali, de certa forma, vai ter um estilo diferente do que os outros elementos que não estão envoltos com H1. Então, eu forneço uma semântica, tanto para o meu navegador web quanto para leitores de tela, do que aquilo que eu estou lendo talvez seja o início de uma sessão, ou início de um livro, ou algo que vai aparecer uma vez apenas na minha página, né? Aqui que vai aquele alerta que eu comentei. Lembrando que ontem eu brinquei com vocês, eu tenho alguns elementos HTML que não tem semântica. O spam é um deles. Que o que eu comentei com vocês porque tinha gente antigamente que usava H1, H2, H3 só por questão de tamanho da fonte. Não façam isso, por favor, né? Porque para fazer essa questão de layout, de tamanho de fonte, a gente usa CSS. Aqui eu coloquei um exemplo bem simplesinho, só para vocês verem. Repare que a linha 2 eu tenho só um conteúdo. Eu não estou envolvendo em H1, em P, em nada. Eu tenho um conteúdo na linha 2. Só que eu envolvi no elemento span e coloquei o atributo style, que é um atributo global que permite eu colocar regras CSS dentro do próprio elemento, em vez de ser separado. Às vezes eu posso querer fazer isso, embora não seja uma boa prática, né? Mas olha o que eu estou dizendo. Estou dizendo que o conteúdo de texto is this a top level heading da linha 2 vai possuir fonte 32, vai ter margem e vai ser numa linha própria, né?
Ou seja, eu posso usar CSS para fazer qualquer texto parecer um H1, ou um H2, ou um H3, transforma em qualquer coisa que eu quiser. Então essas questões de layout e questões visuais de estética, não use elemento HTML para isso. Para isso, use CSS, tá? Então se você estiver usando H1, H2, H3, H4 para tamanho de fonte apenas, você está usando errado. Você tem que usar aquilo lá para estruturar seu texto. Um outro elemento estrutural textual em HTML, um elemento para representar listas, uma coisa muito comum no nosso dia a dia. A gente usa listas ordenadas e não ordenadas, né? Bullets. Coloca. Quem não gosta de escrever slide assim, né? Você começa um slide, depois começa a subir itens lá, coloca umas bolinhas lá indicando a sua lista. Então isso é muito comum em documentos. Vai fazer uma receita, você tem uma lista de ingredientes de preparo, né? Então você tem que criar uma lista. E nós podemos estilizar as nossas listas, né? Cada item da lista você pode colocar uma bolinha, pode colocar uma setinha, um sinal de joia, qualquer coisa, né? Então nós precisamos de uma forma de fornecer estrutura e semântica para as nossas listas também presentes nos nossos documentos. Nós temos basicamente três tipos de listas em HTML, né? Listas ordenadas, não ordenadas e listas de definição. Vamos começar aqui pelas listas não ordenadas. Como que eu sei que é não ordenada? Porque a ordem dos itens não importa, né? Aqui eu tenho uma lista de ingredientes. No primeiro exemplo aqui, eu tenho leite, ovos, pão e ramos. Repare que isso aqui é um conteúdo sem marcação. No segundo exemplo aqui, eu envolvi os meus elementos em um UL, U de unordered, não ordenado. Isso aqui é uma lista não ordenada. Tá? Repare que o primeiro passo é envolver os elementos que eu quero colocar numa lista com o elemento UL, que são as tags UL e as tags de encerramento barra UL. E cada item da minha lista eu coloco um elemento LI, List Item, item da lista. Então eu estou dizendo que a minha lista tem 4 elementos, ela é não ordenada e ela é constituída dos conteúdos leite, ovos, pão e ramos. É basicamente o que eu estou dizendo. Como a linguagem de marcação está fornecendo estrutura e semântica, o navegador web ele tem estilos defaults implementados. Então, qualquer navegador web, o Chrome, o Edge, o Firefox, qualquer um, Safari, já tem estilos próprios para representar listas não ordenadas. É por isso que quando você pega o documento desse aqui e exibe no navegador web, ele já exibe as bolinhas, os bullets, para esses elementos, porque isso é o estilo default dos navegadores implementados. Mas você pode criar suas próprias folhas de estilo e mudar totalmente isso aqui depois. Então, da mesma forma que eu tenho lista não ordenada, eu tenho listas ordenadas. As listas ordenadas, conforme o nome diz, a ordem importa. As listas ordenadas, normalmente o default, quando é exibido no navegador web, é exibido numérica. 1, 2, 3, 4, 5, coisas desse tipo, em vez de exibir bolinha, né? E não dá para errar também, porque vem do inglês, né? O O ali é de ordered, ordenado. Então, isso aqui é uma lista ordenada. Imagina, então, aqui que eu estou dando instruções para como chegar em determinado local. Então, aqui a ordem é importante. Na primeira linha lá, dirija até o final da estrada. Na segunda linha, vire à direita. Na terceira linha, vá reto e passe vá reto nas primeiras duas rotatórias. Na linha 4, vire à esquerda na terceira rotatória. Na linha 5, a escola está na sua direita, 300 metros na sequência da estrada. Ou seja, eu estou dando as instruções aqui de como chegar na escola, né? Então eu tenho uma lista ordenada. Então na linha 1 ali eu vou colocar um OL, na linha 7 eu vou fechar o OL, e da mesma forma que na lista não ordenada eu vou criar vários list items, LI, né? Com os correspondentes tags de abertura e encerramento, para eu criar essa minha lista ordenada. Posso incluir, inclusive, aninhar listas, colocar uma lista dentro de outra lista. No meu caso aqui, eu não está aninhado, né? Eu tenho uma lista ordenada com as minhas atividades para fazer uma receita, né? Tá? Que eu estou, diremos aqui, para picar as coisas, remover a pele do alho, né? Coisas do tipo, né? Não sou especialista em culinária, né?
Mas aqui eu tenho uma lista ordenada das atividades em sequência que eu tenho que fazer para preparar um prato. Mas vamos supor aqui que a linha 5, acho que é a 5, vamos ver. Talvez a linha 5 é processar os ingredientes. Vamos supor que os itens 6 e 7 eles estejam indentados dentro do item 5. Eu posso fazer isso, igual vocês estão vendo aqui. Então eu tenho uma lista dentro de uma outra lista. Então repare que o meu item 5 ele é subdividido numa lista não ordenada, que são os conteúdos 7 e 8. É da mesma forma que eu crio um menu e tem submenus, eu posso ter uma lista e posso ter sublistas. Eu tenho uma mensagem aqui falando para você ir para o Active Learning, para o exercício, para fazer um teste. Mas só lembrando que a quarta aula dessa sequência, eu deixei reservada só para fazer exercício. Então eu estou fazendo a teoria aqui com vocês e vou ter uma aula para fazer vários exercícios. Eu vou estar junto com vocês. Vocês vão poder fazer os exercícios em casa e tirando as dúvidas comigo. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui nos slides comigo, pessoal, na semana que vem, na terça-feira, vocês vão fazer exercícios. Se vocês já quiserem adiantar, os exercícios já estão lá no Moodle, vocês já podem começar. Mas eu já vou adiantar que tem muitos exercícios para nós fazermos e nós vamos fazer bastante deles na aula que vem. Na verdade, na aula de terça, né? Outra marcação importante é a questão que nós já discutimos ontem de ênfase, né? Principalmente por questão de acessibilidade. Às vezes você quer destacar determinada palavra ou determinado trecho do seu documento web para ser lido em uma entonação diferente ou apenas para ser destacado visualmente, talvez com negrito, com itálico, né? Isso é muito importante, fornecer esse significado semântico para o seu documento, né? Então, no dia a dia, no uso coloquial, né, nós costumamos enfatizar certas palavras, né, para alterar. Não é mesmo? Fazemos isso o tempo todo, né? Se você quiser expressar isso no seu documento, você pode, desde que você coloque os elementos semânticos e estruturais do HTML correspondentes. Você tem vários elementos para isso em HTML. Nós vamos discutir vários deles ao longo dessa disciplina. Por exemplo, você tem dois elementos. Um é o EM, que nós vimos ontem, que é emphasize, enfatizar. E você tem o elemento I, que é o elemento mais antigo do HTML, que é o elemento que significa itálico, né? Então eu posso utilizar esses elementos para poder caracterizar. No exemplo aqui, repare que eu estou usando só o EM, né? I'm glad you weren't late, né? Estou feliz que você não tenha se atrasado. Lembrando que a dica que eu dei para vocês, para ler, tenta ler sem a tag, né? Aí eu leio o texto assim, eu sei que é um texto corrido, né? I'm glad you weren't late. Mas aí o que eu estou dizendo aqui? Que a palavra glad, que é contente, ela está envolta pelo elemento EM. Quer dizer que isso aqui vai aparecer em itálico visualmente e, mais importante, vai ser enfatizado, entoado, vai ser uma entonação diferente na hora que um leitor de tela for ler. A mesma coisa para a palavra late, que está em volta também no EM. Um parênteses aqui. O elemento I, ele deixa o seu texto itálico também, igual EM. Só que o elemento I não tem característica semântica. Então, se o seu objetivo é fornecer semântica, por exemplo, para ser pronunciado de forma distinta, com a entonação, você não usa o I, não. Você usa o EM. É ele que vai te dar essa característica de itálico e mais a enfatizar aquilo que você está descrevendo com esse metadado. Da mesma forma, eu tenho elementos para dizer que aquilo ali tem uma ênfase. Vocês percebem, já devem ter percebido que eu sou viciado em negrito. Todo slide meu, se for perceber, tem algumas palavras que são sem negrito e outras em negrito. E eu vou já adiantar, não tem algoritmo não, tá? Eu vou e faço assim que dá na telha, né? Inclusive, tinha uma época que eu estava querendo fazer um programinha que lesse o meu PowerPoint e aleatoriamente colocasse algumas palavras em negrito lá. Mas eu desisti depois, né? Então eu faço isso aqui sem nenhuma regra, né? Mas um documento é muito comum, às vezes você querer pegar uma palavra, uma frase, um trecho lá e colocar em negrito. Mas, de novo, não é apenas colocar em negrito visualmente. Esse elemento strong, ele é semântico, né? Além dele colocar em negrito, ele também dá uma entonação diferente na hora de pronunciar.
Então, um exemplo aqui, às vezes eu quero colocar the liquid is highly toxic, né? Esse líquido é altamente tóxico, né? O highly toxic lá eu coloquei em negrito. Em HTML eu poderia indicar isso também, utilizando o elemento strong. Eu tenho o elemento B também. Esse é um antigo. Igual o elemento I antigo para itálico, eu tenho o elemento B, que significa boldface, né? Negrito. Mas o B, igual ao I, não tem poder semântico. Se o seu objetivo uma coisa desse tipo, né? Talvez compense você colocar talvez um spam com CSS para dar talvez um poder mais semântico para aquilo. Ou então você não usa o bold, né? Você usa o strong. O strong, além de ficar bold, ó, ficar negrito, ele vai ser pronunciado de forma diferente. Tá, então aqui o exemplo, né? Na linha 1 ali em cima, né? Eu estou colocando o highly toxic envolto pelo elemento strong, que é um elemento semântico. E na linha 3 eu estou envolvendo o do not, o não, também com o strong. Posso, inclusive, misturar o strong com ênfases, né? Se você olhar no exemplo ali embaixo, na linha 2, a palavra die, que é morrer, está envolto em EM, ou seja, vai ficar em itálico e vai ter um poder semântico no momento que for um leitor de tela. E a palavra die faz parte da string you may die, você pode morrer. E eu estou envolvendo em um strong. Então, além de ser itálico pelo EM e enfatizado pelo EM, vai também ser negrito e enfatizado pelo strong. Então, nós temos alguns elementos básicos assim para poder enfatizar, destacar determinada parte do texto, né? Esses elementos que a gente viu, os tradicionais HTML, é o I, o B e o U. O U é de underline, para criar sublinhado. Mas cuidado, tá? Esse underline aqui é perigoso. Porque as pessoas já estão acostumadas na web que o sublinhado é um link, né? E às vezes você quer colocar o sublinhado no texto que não é link. Então, só cuidado com a questão de acessibilidade da pessoa não confundir aquele sublinhado seu ali com um link. Talvez aí compense usar o CSS para deixar esse sublinhado com uma aparência totalmente destacada de link, para o pessoal não confundir, tá? Então, lembrando, esses elementos I, B, U, eles existem, você pode utilizar, mas a mensagem é que eles não têm poder semântico. O poder deles é apenas apresentacional, né? Eles apenas afetam o visual, né? Então, teoricamente, a boa dica é que você não use esses elementos, só se for realmente necessário. Então, o I é usado para itálico, o B é usado para negrito e o U é usado para fazer sublinhado. Então, a observação aqui, né, que eu acabei de falar, cuidado com o sublinhado, né? Porque as pessoas normalmente associam sublinhado com link. E às vezes não é isso que você quer dizer. Normalmente, talvez você pode usar o CSS para diferenciar, você usa o CSS talvez para trocar aquele sublinhado para destacar para a pessoa ver que aquilo não é link. Trouxe até um exemplo aqui para vocês, é só um exemplo, tá? A palavra aqui spell, à direita desse destaque com borda pontilhada, a palavra spell está faltando um L. Né? Então vamos supor que você esteja aqui num corretor automatizado de ortografia. Né? Você poderia colocar aquele spell ali, talvez sublinhado em vermelho, para o cara indicar. E talvez não sólido, né? Talvez um sublinhado meio sinuoso, diremos assim, do seu sublinhado, para a pessoa ver que aquilo não é um link, apenas é que está escrito errado. Então tá vendo aqui que dentro do elemento U eu coloquei um atributo style para colocar uma regra de CSS. Só para dizer que eu quero underline e que eu quero que esse estilo wave. Wave é um estilo, deixa eu ver, eu não tenho aqui. Wave é um estilo tipo vai aparecer o vermelhinho embaixo do seu sublinhado. Basicamente que é essa a ideia. Mais uma vez vocês vão poder testar isso aqui na aula prática, né? A web não existe sem hiperlink, né, pessoal? Porque isso aqui é o grande sucesso da web, é você poder, de um texto, poder clicar e ser redirecionado para um outro texto dentro do seu próprio site ou em outro site hospedado em qualquer lugar do mundo. Esse é o segredo da web. Então nós precisamos aprender a criar hiperlinks. Então, o que torna a web
A web é o conceito dessa teia, desses hiperlinks que formam uma teia entre os seus documentos. Então, eu vou falar rapidamente aqui como que a gente implementa, como a gente cria links em HTML, né, de forma você associar os documentos. Então, um hiperlink é um conceito de sistemas de software, né, para web, né, que permite nós associarmos um documento A com outros documentos ou qualquer outros recursos. Eu posso associar um documento A com outro documento HTML, ou eu posso associar um documento A, por exemplo, com um arquivo de áudio, com um arquivo de vídeo, com uma folha de estilo. Ou seja, eu posso ter um link para vários recursos. A gente usa muito a palavra recursos, né? Quando você está falando de forma mais genérica, né? Você não está falando apenas página HTML. Está falando qualquer coisa que pode ser apontado por um hiperlink, né? Inclusive, nós podemos fazer hiperlinks para páginas, para partes específicas de um documento. Então, eu tenho um índice lá no início da minha página, eu clico num link lá e vou para uma parte específica da minha página. Isso é um hiperlink. Ou eu posso linkar um documento A para um documento B, para uma seção específica de um documento B. Também é muito comum. Eu posso fazer muito bem isso com hiperlink. Conforme eu disse, quando eu tenho uma URL que eu vou associar num hiperlink, eu posso apontar essa URL não apenas para um outro documento HTML ou uma outra página HTML. Eu posso apontar para arquivos texto, para imagens, para vídeo, para documentos, para folhas de estilo, para arquivos JavaScript, qualquer outra coisa, qualquer recurso que esteja disponível via HTTP na web. Como que funciona, né? Então, teoricamente, não é difícil. Lembrando aquela heurística ali, vamos ler só o preto primeiro, né? Só o texto. I'm creating a link to the Mozilla homepage. Estou criando um link para a página principal do Mozilla. Esse é o texto. A parte de Mozilla homepage, a página principal do Mozilla, eu estou envolvendo num elemento A. A de anchor, de âncora. A é o elemento que nós usamos para indicar um link. Então, eu estou dizendo que de Mozilla homepage, esse conteúdo vai ter um link, vai virar um link. Então, e no estilo padrão dos navegadores web, os links são exibidos com underline, clicável. E quando a pessoa clicar, o que vai acontecer? Vai ser redirecionado, vai ser feita uma requisição HTTP para o endereço presente dentro do atributo href, que é o Hypertext Reference. Então, quando eu clicar no link que vai estar na palavra The Mozilla Homepage, eu vou ser redirecionado para o site do Mozilla presente no atributo href. Lembrando que eu posso colocar textos sendo links para outros locais, mas eu posso também praticamente qualquer coisa. Eu posso ter uma imagem, posso ter uma tag image, e essa minha imagem ela está envolta num anchor, e quando eu clicar na imagem, eu vou para um link, eu vou para um recurso na web. As imagens também podem virar links. Repare que o elemento anchor, ele tem um atributo chamado title. Esse atributo title é um atributo global, vários elementos têm esse atributo. Basicamente, a ideia do atributo title é que quando você passa o mouse em cima desse link e deixa lá uns 3 segundos repousando, aparece um tooltip, ou seja, abre uma janelinha para você rapidinho assim, indicando um texto. E é o texto que você colocar dentro do title. Então, nesse meu exemplo aqui em particular, se eu passasse o mouse em cima da palavra The Mozilla Homepage e esperasse uns 2 segundos, vai aparecer um tooltip indicando para mim esse texto, que é o conteúdo do atributo title. Então, o atributo title apenas só é revelado quando você faz o mouse hover, ou seja, você passa o mouse em cima do link e espera um pouquinho, né? Mas cuidado, aqui é só uma observação, que lembrando que algumas pessoas às vezes não estão trabalhando com mouse, né? Estão trabalhando, navegando com teclado, né? Então, pessoas, se você for pensar na acessibilidade, talvez esse elemento title que vai te dar esse metadado, essa informação adicional sobre aquele link na própria página antes de você clicar, talvez não seja importante para pessoas que não usem mouse. Se você quiser pegar toda essa gama de usuários, inclusive pessoas de teclado, talvez dica aqui você não colocar isso como um atributo title, você coloca como texto mesmo, cria um parágrafo lá e coloca esse tooltip ou uma observação indicando que é aquele link lá, você tem uma informação adicional sobre ele. É o que eu comentei, né? Eu posso envolver uma imagem, olha a linha 2 é uma imagem.
Lembrando que uma imagem, um dos elementos HTML que chama elementos vazio. Repare que eu não tenho conteúdo, eu não tenho texto na imagem, né? Eu tenho só os atributos. Eu não tenho barra image, um texto, um conteúdo entre o elemento de abertura e o elemento de encerramento. É um elemento vazio, tá? Repare que o elemento image, o atributo source indica onde está a imagem, no meu caso aqui no mesmo diretório da minha página. Esse atributo alt de image é que caso a sua imagem ela não seja renderizada por algum motivo, você deu o nome errado da imagem, você removeu a imagem do servidor e esqueceu de atualizar, esse alt é o texto que aparece no local da imagem caso ela não seja encontrada. Então é muito importante você ter esse atributo alt, até por questões de acessibilidade também, para o pessoal ter uma noção exatamente do que representa aquela imagem, né? Então, nós podemos transformar praticamente qualquer elemento num link. No meu caso aqui, a linha 2, que é uma imagem, ela está em volta pelas linhas um e 3, que é um anchor. Quer dizer que quando eu clicar nessa imagem aqui do Mozilla, eu vou ser redirecionado para o site do Mozilla. Tá, vamos fazer apenas uma breve revisão aqui de URLs e paths. Paths eu acho que não preciso ficar explicando muito, porque vocês já devem ter visto Linux, trabalharam com Windows. Quando vocês navegam no sistema de arquivos no Windows Explorer ou no Finder do macOS, o que vocês estão fazendo, na verdade, é trabalhando com os caminhos dentro do seu sistema de arquivo. Quando você dá um CD no Windows lá, no prompt de comando lá para Change Directory, né? Para você mudar de diretório, você está trabalhando nos paths, né? Mas só para a gente revisar rapidamente aqui, né? Lembrando o que é uma URL? Uma URL é uma string, é um texto que aponta para algum recurso na web, né? Um exemplo aqui, eu tenho lá a URL, que é uma string de texto que representa o endereço do Mozilla. https www.mozilla.org/english-us. Ok, isso aqui é uma URL, é um endereço. Só que uma vez que você chega no endereço, repare que esse endereço que a gente viu lá no começo, nas aulas de fundamentos de programação para web, esse endereço aqui cai num servidor web. Passa por um DNS que retorna um endereço IP de uma máquina localizada em algum lugar no mundo, que você tem um servidor web lá, e que vai responder a requisição. Só que o seu servidor web, ele tem um sistema de arquivos lá. Ele tem que localizar os recursos dentro do sistema de arquivos. Então essa URL aqui, ela ainda não está completa. Ela identificou qual que é a máquina, qual que é o servidor web. Agora eu tenho que identificar o recurso lá dentro do sistema de arquivos da minha máquina. É o que a gente chama de path. Por exemplo, imagina que eu tenho um diretório aqui que eu chamei de Creating Hyperlinks. Isso é um diretório. Quando a gente cria uma página web, você cria uma página dentro de um diretório, né? Então você vai colocar todos os seus assets ali dentro, né? Os seus documentos HTML, os seus JavaScript, os seus CSS, as suas imagens, os seus documentos, os seus áudios, tudo o seu site vai estar dentro dessa pasta. Essa pasta e esses recursos dentro da sua pasta vão estar dentro de um path, né? Porque é o path que vai permitir, uma vez que eu cheguei no servidor web, é o path que vai permitir indicar em qual diretório dentro do meu sistema de arquivos do servidor web que o recurso está localizado. Esse diretório inicial aqui normalmente é chamado root directory, né? É o diretório principal do seu site, né? A partir dele que você consegue achar os elementos específicos ali dentro. Por exemplo, é muito comum você criar uma página chamada index.html e essa página ela é invocada, ela está no seu sistema de arquivos, dentro do seu diretório root lá da sua página, e ela é invocada pelos navegadores web por default. Então, você digitar, por exemplo, www.empresaa.com/site, site seria esse diretório root, barra, ele chamaria o index.html dentro do diretório sites. Esse é o default. Ou você pode colocar index.html, se você preferir. Lembrando que o padrão pode ser HTML ou .htm, tá? Funciona da mesma forma. Mas no meu caso aqui, se você olhar, eu estou com o arquivo index.html dentro de uma pasta chamada projects, que está dentro de uma pasta chamada creating hyperlinks. Então, para acessar isso aqui, lembrando se fosse www.empresaa.com, para achar esse index.html seria www.empresa.com, cheguei no servidor web, barra creating hyperlinks, cheguei no meu site, barra projects, cheguei nesse caminho dentro do servidor web, barra index.html, para carregar esse arquivo.
ou não preciso colocar index.html, porque isso é o default, né? É isso que a gente chama de homepage. É essa página índice, essa página principal que cai quando uma pessoa entra num determinado site no seu domínio. Então, só fazendo um exemplo, então nesse meu exemplo aqui, o meu index, eu tenho um index.html dentro de projects e tenho um index.html dentro de creating hyperlinks. Dentro da minha raiz também eu tenho um arquivo chamado contacts.html e na minha raiz eu tenho um outro subdiretório que chama PDFs, que eu tenho um arquivo que chama projectbrief.pdf. Tá, é só para a gente brincar aqui como que a gente navega aqui, né? Porque como que eu faço para acessar, por exemplo, esse documento PDF estando dentro da página index.html do subdiretório projects? Então, é o mesmo conceito que vocês têm agora de navegação em um sistema de arquivos de Linux ou de Windows, né? Então, vamos lá. Então, suponha que você esteja dentro de index.html, esse aqui de cima, né? Esse aqui, ó, o top level. Eu estou aqui dentro. Dentro da pasta Creating Hyperlinks, eu estou nesse arquivo, index.html. Então, imagina que eu esteja aqui e quero acessar alguma outra coisa. Por exemplo, eu quero acessar a página contatos.html. Como eu estou dentro de index.html e contatos.html está no mesmo nível, no mesmo diretório, eu não tenho que fazer nada, né? Eu tenho que só colocar lá justamente dentro do href, na minha linha 2, qual que é o endereço. Então, as linhas 1 a 3 aqui, eu estou na página index.html. Quero fazer um link para a página de contato. Como a página index.html está no mesmo diretório da página de contato, basta eu colocar o link direto aqui. É o link relativo para esse documento. Mas se na minha página index.html, que eu estou na raiz do meu site, eu quiser acessar a página index.html que está no subdiretório projects, ou quero acessar essa que está sendo apontada aqui pela minha seta, eu tenho que colocar o nome do diretório. Então, o meu href vai ser, eu estou no raiz e quero linkar para o arquivo index.html que está em projects. Então, eu tenho que dar o nome do diretório barra index.html para poder chegar. Mais um exemplo. Imagina que agora eu estou dentro da página index.html de projeto. Estou dentro de projects barra index.html. Se eu quiser dali ir lá para aquele arquivo .pdf que está no outro diretório, só lembrando aqui, eu estou em index.html, que está apontado pela seta aqui. Eu quero fazer um link para esse projectbrief.pdf. Então, eu tenho que subir um nível, eu tenho que sair do meu diretório projects, subir um nível, e depois ir um nível para baixo, para dentro do diretório PDF. Em sistema de arquivos, vocês estão acostumados para subir um nível, 2 pontos barra, né? Então, eu poderia colocar, eu estou dentro do index.html do diretório projects, eu vou subir um nível, 2 pontos barra. Eu vou cair agora dentro da raiz do meu projeto, do meu site. E depois eu vou descer um nível, que é o subdiretório PDF, até chegar no recurso que eu quero. Aí eu posso alinhar, né? Posso ter 2 pontos barra, 2 pontos barra, 2 pontos barra, ou seja, se eu quiser subir 3 níveis, coisas desse tipo. Isso que vocês estão usando aqui são caminhos relativos. Repare que eu não estou precisando colocar aqui o caminho completo de novo, né? www.empresaa.com barra nome do meu site, que eu esqueci aqui o nome do diretório, né? Creating Hyperlinks barra... Não estou fazendo isso. Eu já estou fazendo uma coisa relativa. Eu já estou dentro do subdiretório Creating Hyperlinks, que é o meu site, e estou fazendo relativo a essa posição que eu estou no sistema de arquivos para poder achar alguma coisa. Não preciso colocar o endereço completo de novo. Então, nós podemos combinar, né? Podemos achar qualquer recurso dentro do sistema de arquivos de um servidor web, usando essas combinações de 2 pontos barra, mesmo diretório, coisas desse tipo. Repare que aqui eu estou subindo 3 níveis a partir do momento que eu estou entrando num subdiretório chamado complex, num subdiretório path, num subdiretório to, num subdiretório my, até chegar no arquivo file.html. E conforme eu disse para vocês, quando eu crio um link, eu posso inclusive não ir apenas para aquele recurso, ir para uma posição específica dentro daquele recurso. Ou, às vezes eu posso querer fazer um link para uma subseção dentro de um documento HTML. Totalmente possível. Normalmente a gente linka normalmente para seções. Lembrando que para estruturar seções do documento HTML, usamos elementos de título, H1 a H6. No meu caso aqui, repare que eu tenho a palavra mailing address, endereço de correspondência, envolto por um elemento H2. É uma seção do meu documento.
E olha o que que eu fiz. Eu usei um atributo. O atributo ID é um outro tipo de atributo que é global. É tipo o atributo title ou o atributo class. São atributos que você pode colocar em basicamente qualquer elemento HTML. Eu coloquei só um ID ali. ID de identificação única. Então quer dizer que, teoricamente, esse meu H2 só existe ele aqui. Só existe um no meu documento. Então, a partir do momento que eu identifiquei esse H2 com esse metadado e o atributo ID, eu posso fazer um link diretamente para essa parte do documento. Como que eu faço isso? Repare que numa outra página lá, ou na mesma página, ali no exemplo ali embaixo, na linha 1, eu tenho a palavra mailing address envolto num elemento de âncora, num link. Então, mailing address virou um link. E olha o que o href está dizendo. Está dizendo que quando eu clicar no link, eu vou abrir a página contacts.html, contacts.html, contatos.html. Mas não apenas a página. Está vendo que eu tenho um pound sign lá, um hash, eu tenho um cerquilha. Isso é a forma que eu indico que eu quero acessar um fragmento da minha página, uma parte específica. Que parte específica? A parte que eu dei o ID de mailing address, que eu coloquei depois da cerquilha ali. Ou seja, quando alguém clicar nesse link mailing address, ele vai ser redirecionado para essa seção em particular do documento. Inclusive, conforme eu disse para vocês, né, eu posso linkar para uma seção específica de um documento externo ao meu site, ou posso linkar para uma seção específica de um documento dentro do meu site, ou linkar para uma seção específica dentro da minha própria página. Né? É muito comum você ter uma página com índice no início da página, aí lá no índice, lá, quando você clicar, você vai para partes específicas dentro dessa mesma página. Então, lembrando que a gente está falando de links e de paths relativos, mas temos também links absolutos, né? Os absolutos são aqueles links que incluem tudo, desde o protocolo até o nome do domínio, até chegar no seu path, tá? Isso é uma URL absoluta. Quando você está fazendo ligação para um documento que está externo ao seu site, você não tem jeito, né? Você tem que usar uma URL absoluta. Quando você está linkando para coisas dentro do seu próprio site, você usa URLs relativas. Então, exemplos aqui de URLs absolutas são URLs, então, que tem todo o meu endereço, né? Então, mais um exemplo aqui também que eu tinha discutido com vocês, repare que se eu quiser... Então, http, dois pontos, barra, barra, www.exemplo.com. Esse é o meu domínio. Cheguei no meu servidor web. O diretório projects ali faz parte do path. Está dentro do meu servidor web no sistema de arquivos. E o index.html é o meu recurso. No meu caso, uma página HTML. Mas colocar o index.html ou não colocar é a mesma coisa. Porque os servidores web são configurados por default para carregar o arquivo index.html. Isso é uma configuração do servidor web. Tá, então quando eu falo de URL relativa, eu estou falando de algum recurso que está dentro do mesmo domínio. Só estou localizando ele pelo meu path. Quando eu falo absoluto, estou falando de um endereço completo. Então, o mesmo exemplo que a gente já discutiu aqui, né? Se eu estou aqui no index.html, dentro de projects, e quero linkar para um documento que está no mesmo diretório, eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que colocar o nome do documento, porque está no mesmo diretório. Mas se esse meu link que eu estou linkando, esse meu PDF, está dentro do subdiretório, por exemplo, chamado PDFs, aí eu tenho que colocar aqui o caminho também para esse subdiretório, para onde eu quero chegar. Algumas boas práticas com link, tá? Vocês vão ver isso aqui o tempo todo. De novo, eu faço isso muito, tá? Eu cometo esses equívocos aqui o tempo todo, porque estou aprendendo, né? Front-end development, né? Então, essas boas práticas é só com maturidade mesmo, né? Então, quando vocês vão criar links, tentem não cair em algumas armadilhas, tá? Por que que eu estou falando dessas armadilhas aqui, né? Porque, dependendo do leitor, é muito comum os leitores dar uma passada numa técnica que chama skimming ou scanning, que é uma técnica de leitura instrumental. Tem pessoas que leem o documento primeiro, dão uma passada de olho no documento só pelos links, ou só pelas seções, pelos títulos, né? Numa primeira passada pelo documento. Por que que ele faz isso? Para tentar entender o todo antes de ler em detalhes, né? Aí, se você usa muita palavras do tipo link, clique aqui, ou, ou usar a palavra link, que é um link,
A pessoa que estiver lendo dessa forma, aquilo não vai dar poder semântico nenhum para ela, não vai entender nada, né? Ela vai ter vários assim, clique aqui, né? Mas o que que é esse clique aqui? Por que que tá, para onde está me mandando isso aqui? Esse clique aqui vai instalar um trojano na minha máquina, vai instalar um vírus ou é um arquivo PDF ou um outro documento? A gente tem que ser um pouco claro nisso aí, né? Por quê? Porque é muito comum os usuários passar o olho pelo documento e até os leitores de tela, né? Para poder dar uma resumida naquele seu documento, vamos pensar assim, né? Um exemplo aqui, né? Isso aqui é um bom link, né? Por quê? Porque o link já é semântico, né? Olha o que o link fala: download Firefox. Então, se a pessoa estiver passando o olho, ele já sabe que esse link, se ele clicar, vai fazer um download do Firefox, né? Esse é o objetivo desse link. Mas imagine isso aqui, né? Clique here, clique aqui para fazer o download do Firefox. Embora tenha falando o download do Firefox, para essas ferramentas de busca que analisam links ou leitores de tela que focam em links, eles não conseguem pegar que esse link aqui é para fazer o download do Firefox. Então isso aqui não é legal, não. Não é bacana esse tipo de coisa você tá ali, né? O outro exemplo é talvez você não repetir o link dentro do texto. Tem gente que coloca assim, né? Clique na URL abaixo para acessar tal recurso e cola a URL, né? Eu não gosto muito disso não, né? Eu acho que a URL tem que estar escondida no texto, né? Quando ele clicar no texto que ele vai para aquela URL, né? Então também cuidado para escrever essa palavra link ou links para, né? Porque conforme a gente viu, não vai te dar esse poder semântico, né? E também aquilo que eu já falei para vocês, né? Sempre que possível, vocês vão usar links relativos, né? Por quê? Porque o relativo ele é mais rápido, né? Você não faz uma nova requisição HTTP. Nem sempre é possível. Às vezes você está linkando para uma coisa externa, você precisa do link absoluto. Mas se você estiver linkando para coisas dentro do seu próprio site, use sempre relativo. E quando você estiver fazendo um link para algum recurso que não seja documento HTML, essa questão da acessibilidade, lembre sempre disso, né? Por quê? Porque não sei que é coisa mais irritante de que um cara com uma conexão ruim de internet, aí você tem um link lá para fazer um download. Aí o cara clica, só que aquele download lá tem 1 GB. Ou seja, não vai nunca fazer o download, né? Seria muito melhor talvez você informar, né? Pô, se você clicar aqui, vai fazer o download de um software tal, mas ele tem 1 GB. Informa o seu usuário, né? Muito melhor. Foi o que eu acabei de dizer, né? Que é coisa mais chata para uma pessoa que está usando o seu site, ele clicar num algo que vai demorar muito, não era aquilo que ele estava esperando, né? Ou, por exemplo, hoje em dia a gente não usa muito Flash, né? Mas antigamente você tinha o Flash. Você tinha que instalar esses plugins Flash para executar algumas animações, né? Coisas desse tipo, né? Putz, mas isso era péssimo, né? Porque aí você clicava no link, aí se você não tivesse o Flash instalado, você era redirecionado para o site do Adobe para fazer o download do Flash. Né? Às vezes a pessoa não queria instalar Flash. Se o seu link já tivesse escrito que aquilo faria um download do Flash, o usuário poderia nem ter clicado, se ele não quisesse instalar coisa do tipo, né? Então, uns exemplos aqui. Olha na linha 2 como isso aqui fica muito mais claro, né? Em vez de eu colocar clique aqui, a linha 2 está falando, ó, faz o download do relatório de vendas. É um PDF com 10 MB. Então, esse texto da linha 2 vai estar num link e ele está bem claro para o usuário o que, que ele faz, né? A mesma coisa aqui na linha 6. Repare que eu estou dizendo, né, que ao clicar nesse link eu vou assistir um vídeo. E está sendo mais claro ainda. Esse vídeo vai ser aberto numa aba separada em qualidade HD. Se a pessoa tiver uma péssima conexão com a internet, talvez você nem queira clicar para abrir uma nova aba com qualidade HD, porque vai ficar muito lento, né? Repara na linha 10, eu tenho um outro exemplo bom, né? Se eu clicar nesse link aí, o que que vai acontecer? Ele vai fazer o download do Flash. Mas já estou dizendo lá, é necessário o Flash para você clicar nesse link. Você dá essa oportunidade do seu usuário clicar ou não. E o atributo, o elemento âncora, que cria links, além dos atributos title que nós vimos, href que nós vimos, tem o atributo download também. É quando você está linkando para um recurso que você não quer exibir aquele recurso no navegador, você quer dar a opção para o seu usuário fazer o download, por exemplo, de instalador de algum software. Você pode colocar o atributo download
Qual que é a vantagem do atributo download? Que o nome que você colocar aqui no literal do atributo download vai ser o nome do arquivo sugerido no salvar como do seu navegador web, né? Quando você clicar nesse atributo, vai abrir uma janelinha salvar como, para você escolher aonde que você vai salvar no seu sistema de arquivos, e o nome sugerido já vai ser esse nome que você colocou no atributo downloads aqui. E existe um outro tipo de link também, que é o links para e-mail. Às vezes você quer colocar o seu endereço de e-mail numa página que quando o usuário clicar, vai abrir o cliente de e-mail configurado na máquina dele. Talvez o Outlook, se você tiver Outlook, ou talvez até o Gmail, o cliente de Gmail, se você tiver configurado na sua máquina. Então, quando a pessoa clicar em um texto que está com um link no formato de e-mail, automaticamente vai abrir um cliente de e-mail para a pessoa digitar o assunto, para quem vai mandar e-mail e o conteúdo do seu e-mail. Eu tenho isso em HTML também. Isso não é nenhum outro atributo, não. É só um esquema de URL. Basta você colocar o literal do href com esse formato padrão. Mail to, dois pontos. E o endereço de e-mail. Então, o que eu estou dizendo aqui, que esse texto em preto, que é o conteúdo, send email to nowhere, envia um e-mail para qualquer lugar, quando eu clicar, isso aqui vai ser um link, igual está aqui. E quando eu clicar nesse link, vai ser aberto para mim o meu cliente de e-mail para eu poder digitar o texto. Repare que esse endereço de e-mail aqui é opcional, tá? Você coloca, porque quando abrir o cliente de e-mail seu configurado, ele já vai preencher lá o campo para quem você vai mandar, mas não é obrigatório. Posso colocar, inclusive, qualquer atributo padrão do protocolo de e-mail, SMTP, POP, aquelas coisas, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, o texto da linha 3 eu estou falando, envie um e-mail com cópia para tal pessoa. Ou seja, você quer mandar para mais de uma pessoa, você quer ocultar aquela pessoa, você quer colocar o título do e-mail, um corpo no e-mail, você já pode fazer isso também. Repare que aqui o meu href tem mail to, que eu estou dizendo que esse link vai ser um e-mail. Quando eu clicar, vai abrir o meu cliente de e-mail, já com o campo para preenchido com nowhere@mozilla.org. E já vai colocar os CCs lá, para onde mais que eu vou colocar, para quem mais que eu vou mandar. Inclusive, que eu tenho até também o subject lá, subject igual alguma coisa. Né? Inclusive, vai ser o título do meu e-mail, já vai ser preenchido automaticamente para mim. Vocês devem ter percebido aí que eu tenho vários códigos estranhos aí, né? Porcentagem 20. Para quem não sabe, né, porcentagem 20 é o espaço em branco. Toda URL na web, em HTTP, você não pode ter espaço em branco. Para você representar o espaço em branco, você tem que colocar esse código aí, porcentagem 20. Então é por isso que às vezes vocês vão abrir uma URL para fazer bookmark, vai ter vários desses códigos aí. O que que esses códigos quer dizer? Espaço em branco, é só isso, tá? Mas não é você que escreve, aqui você está escrevendo, né? Mas quando você está fazendo programação web, automaticamente os navegadores fazem codificação de URL para você. Teoricamente você não se preocupa. Outra coisa importante que vocês podem ver, repare que depois do e-mail eu tenho uma interrogação. Tudo que vem da interrogação em uma URL na web significa parâmetro. Então eu estou passando vários parâmetros para esse endereço. O primeiro parâmetro é o CC. Então lá, CC igual nome tal. Isso é um parâmetro. Depois eu tenho um e-comercial. O e-comercial é para separar, que é um outro parâmetro. Outro parâmetro. Então eu tenho um parâmetro aí que chama CC com aquele valor, um parâmetro chamado BCC com aquele valor, um parâmetro chamado subject com aquele valor e um parâmetro chamado body, que é o body do seu e-mail com aquele valor. É isso que eu estou dizendo aí. Quando vocês forem ver a fundo comigo programação para web back-end no semestre que vem e um pouco nesse semestre, a gente vai trabalhar muito com essa questão de reescrita de URL pelos navegadores web. Então, lembrando então que quando você trabalha com URL, essas URLs têm que ser codificadas, para que esses caracteres especiais, como porcentagem, espaço em branco, coisas desse tipo, eles apareçam e essa URL funcione normalmente. Aqui são exemplos, então, de como que eu posso usar o atributo href de um anchor, que tipo de strings que eu posso colocar ali dentro para indicar que aquele link é um e-mail. Posso usar só mail to, vai abrir o meu cliente de e-mail. Posso colocar mail to e um endereço de e-mail. Vai abrir o meu cliente de e-mail e já preencher para mim esse endereço lá. E posso fazer aqueles outros exemplos ali para preencher melhor ainda o meu e-mail.
Tá, então vamos falar um pouco mais de alguma. Então não vou terminar essa aula inteira, não, só mais um pouquinho de coisa aqui. Nós vamos falar um pouco mais aqui sobre como que eu faço citação em HTML. Vamos falar um pouco de outro tipo de lista, que é lista de descrição. Como que eu represento código de computador. Às vezes você está fazendo um site que ensina JavaScript. Como que você coloca lá o código de JavaScript lá no seu site lá? Você tem elementos HTML para representar isso também. Informações de contato. Às vezes você quer colocar também uma fórmula química, H2O. Como que eu coloco o número 2 subscrito, né? Um pouco abaixo da letra H e da letra O. Você tem elementos HTML para isso também. Tá, então são elementos que não são tão conhecidos, tá? Mas acho que é importante, pelo menos, a gente dar uma passada por eles rapidinho. Esse aqui é muito usado, né? Que é listas descritivas. Para que serve isso? A gente tem listas ordenadas, listas não ordenadas e listas descritivas. Lista descritiva é muito usado quando você tem algo do tipo um glossário. Você tem um termo e do lado do termo você tem a descrição desse termo. Então você poderia ter um termo lá, polimorfismo. Aí do lado disso, definição de polimorfismo. É como se criasse uma tabela, né, com duas colunas. A primeira coluna é a definição do termo e a segunda coluna fosse a, o significado desse termo. Isso é uma lista descritiva. Um outro exemplo, perguntas e respostas. A pergunta poderia ser o seu termo, vamos dizer assim, a resposta seria a descrição desse termo. É muito comum na web. Como que eu faço lista descritiva em HTML? Eu uso esses elementos, DL, DT e DD. E se você lembrar do inglês, é fácil. DL, Descriptive ou Description List, uma lista descritiva. DT, Description Term, é o termo. E DD, Description Definition, a definição do termo. Então imagina que o meu termo ali fosse HTML, o Description Definition poderia ser Hypertext Definition Language, Markup Language, coisa desse tipo. Então só um exemplo. Repare que ali em cima eu tenho um documento lá sem marcação, né? Exatamente, sem marcação nenhuma. Da linha 1 à linha 6. Mas o meu objetivo aqui é prover estrutura e semântica. Eu estou querendo mostrar aqui as coisas que eu tenho. Eu estou definindo o que é esses soliloquy, né? O tipo de peça de teatro, deve ser coisa do tipo, né? Drama, né? Que os personagens, coisas desse tipo. Estou fazendo um texto de teatro aqui, né? Eu posso envolver aquele meu texto com uma lista descritiva, tags 1 e 13, e repare que ali eu coloco os meus termos e as minhas definições. Na linha 2 eu estou definindo o que é esse termo, qual que é o termo, e na linha 3 eu estou dando qual que é a descrição para esse termo. Na linha 5 eu estou dizendo que o termo é monólogo, e na linha 6 eu estou colocando qual que é a definição de monólogo. Na linha 8 eu estou colocando outro termo, o que é um aside, e na linha 9 eu estou definindo o que é o aside. Repara que quando eu renderizo uma lista de definição, o estilo padrão dos meus navegadores web fica assim, ó. O termo fica lá em negrito e um pouco para cima. E o DD, que é a definição, fica na linha de baixo, um pouco alinhado à direita. Mas olha só a diferença de texto, né? O texto da linha 6, o conteúdo aqui, sem marcação. Impossível de ler, né? Só de eu colocar marcação fornecendo estrutura e semântica para esse meu texto, o meu texto vai ser renderizado dessa forma no meu navegador web. Muito mais, um poder semântico muito maior.